Boa noite a todos presentes. Boa noite também nossos amigos da internet. Estamos dando início, a um novo trabalho aqui, nossa atividade aqui de quinta-feira à noite, A casa, ela tem atendimento praticamente todos os dias, Os horários estão fixados no quadro da entrada e na internet também no nosso site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Tá? E para iniciar tudo, eu peço que os presentes que desliguem, por favor, seus celulares, por favor. E essa programação das palestras também, nós também temos no quadro de aviso, também temos no site, também quem se interessar. E nós temos o plantão de atendimento. Esse aí, quem quiser uma palavra amiga, quiser trocar uma ideia aí, sempre tem uma pessoa aqui, é só chegar meia hora antes do início do trabalho, sempre tem alguém para te receber aí e conversar com você. E na sexta-feira, só que a casa não é aberta ao público, tem um grupo de assistência espiritual que trabalha em apoio aos dependentes químicos e familiares, principalmente familiares. Então também é uma coisa que a gente sempre convida, quem quiser conhecer alguém, quiser indicar, a casa está de portas abertas, tá ok? E temos atividades na área social, No segundo sábado de cada mês, a distribuição de 70 cestas básicas, Nós aproveitamos até para agradecer muito, a quem tem colaborado com a gente. E também pedimos, que nós estamos precisando de arroz, óleo, café, tem um quadrinho ali, quem puder colaborar. A gente agradece muito, É qualquer... O que vocês puderem, 1 quilo de alguma coisa, já será muito grato, seremos muito gratos. E também aos sábados nós temos um atendimento aos moradores de rua, nas mediações do metrô Carandiru, nós servimos os lanches para eles. Esse acontece todo sábado, Isso aí é por volta das 18, 18h30, o pessoal sai daqui e vai atender esses nossos irmãozinhos. E agora em agosto nós vamos reabrir no primeiro e terceiro domingo, o curso para gestantes. As gestantes que são cadastradas nessas famílias que a casa assiste, Então quem é gestante está cadastrado na casa, vai ser dado um curso no primeiro e terceiro domingo, de cada mês para essas mães. E é um curso visando assim trocar uma ideia de como cuidar do nenê, os cuidados que se tem que ter, tudo isso, para orientar as mães dessas famílias. Tá ok? Então esses são os recados básicos que nós temos. Tem um muito importante, talvez dizendo aqui. Nós estamos convidando no sábado, agora dia 28, às 16h30, aí já acabou o Jogo do Brasil, certo? Se Deus quiser, já venceu o Chile, E nós vamos estar contentes. Aí a gente vem aqui às 16h30, vai ter uma palestra, que é a visão médico-espírita. O palestrante é o Davi Monducci. Tá? Quem tiver interesse, é sábado às 16h30, É uma palestra pública, está aberta. Ele é um médico neurocirurgião e professor universitário e autor do livro também Saúde e Vida. Tá? Então é sábado agora às 16h30. Tá ok? Então, dados os recadinhos, vamos nos preparar então. Então agora eu convido todos a cerrarem os olhos. E tentarmos nos desligar desse mundo no qual vivemos, pelo menos nesse instante, nos ligar com as coisas espirituais, com o plano espiritual, deixar que essas benesses que tanto são jogadas sobre nós, possam nos adentrar no nosso corpo físico, trazendo assim melhora para nós. E também que nos preparemos para tudo que vai ser dito nessa palestra, que vai ser proferida daqui um pouco, para que haja entendimento. Então nós vamos rogando a Deus, nosso Pai, pedindo licença ao nosso Criador, pedindo sempre o auxílio de Jesus, nosso Mestre, e que a paz dele, a harmonia sempre esteja entre nós, e agradecendo sempre o apoio que temos do plano espiritual, nossos amigos, nossos irmãos,
que sempre estão presentes nessa casa, nos auxiliando, nos encorajando a prosseguir. E também pedimos a intercessão de Maria, para que nos abençoe abundantemente, para que possamos estar atentos e para que possamos ter entendimento de que tudo que vai ser dito de agora em diante. Pois é um dos meios que temos para nos elevar. Somos criados para evoluir. E um dos meios de evoluirmos é pela instrução. E um dos meios de instrução são essas palestras que assistimos, que tentamos compreender, para depois colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então vamos deixando essa paz, essa harmonia, que está sempre presente nessa casa, adentrando nossos corações e nossas mentes. E assim, preparados que estamos, eu vou solicitar ao nosso irmão Fábio, né, que vai proferir as palavras aqui para a gente. O tema de hoje é do livro do Fernando Espírito Santo, Francisco, né, Espírito Santo, desculpa, pelo Espírito Hamed, é Renovando Atitudes. E o tema é Viver com Naturalidade, não é isso? Então, faça favor. Boa noite a todos. Meus irmãos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade maior qual seria o nosso modelo e o nosso guia. E essa é a resposta mais breve que existe no Livro dos Espíritos, porque os Espíritos falaram Jesus. Jesus é uma personalidade fantástica. Ele tinha um método de ensino que até hoje eu acho muito válido. Jesus ele tinha a capacidade de contar algumas histórias, e essas histórias elas podem ter várias interpretações até os dias de hoje. Cada um pode pegar uma parábola, por exemplo, que parábola não é somente histórias, mas cada um pode pegar uma parábola e tirar a sua própria conclusão. Numa dessas parábolas, Jesus estava ensinando e falou que um certo semeador saiu a semear. Percebam que as parábolas de Jesus, elas são bem simples. Semeador, todo mundo sabe o que é. E ele começou a semear. Ele falou que esse semeador pegou uma certa porção a semear, e algumas das sementes caíram à beira do caminho, e essas sementes vieram as aves e comeram. Outras sementes caíram num solo muito pedregoso, e que tinha pouca terra. E que essas sementes, elas brotaram. Mas quando elas brotaram, o sol começou a bater nessa planta, né? Nesse broto, e como elas não tinham uma raiz muito profunda, elas acabaram morrendo. E por final, Jesus diz que esse semeador jogou essas sementes num solo fértil, e que esse solo rendeu de 1 para 100, 1 para 60 e 1 para 30, ou seja, cada semente rendia em algumas vezes 100 sementes, outras 60 e outras 30. Qual que é o ensinamento que nós podemos tirar, por exemplo, dessa parábola? Primeiro, quem seria o semeador? Vocês respondem ou... É Deus, na verdade? Não, é que todo mundo ficou quieto, assim, às vezes eu tenho medo que eu desencarnei, na verdade, assim, às vezes a gente desencarna, na verdade, ele está falando. Então, pode ser Deus, pode ser o próprio Jesus, pode ser Maomé. E quais seriam as sementes? As sementes, por exemplo, se fosse Jesus, a semente seria o Evangelho. Se fosse Maomé, o profeta Mohammed, poderia ser as informações do Alcorão. Tem muitas pessoas que acham que o Alcorão manda as pessoas se matarem ou jogarem avião em prédio. Não é isso. São interpretações errôneas que tiram do Corão para que façam isso. Todas as religiões sempre nos ensinam a fazer o bem. Então, por exemplo, pode ser Jesus. E a semente seria o Evangelho. Então, por exemplo, aquela semente que caiu à beira do caminho, se a gente for considerar que o terreno são as pessoas, a gente vai perceber que são pessoas que ainda não estão prontas para receber o Evangelho, por exemplo.
e que vem as aves e come. Eu fico pensando em algumas pessoas que quando você vai falar, por exemplo, quando eu me tornei espírita, eu achava a melhor coisa do mundo o espiritismo. Ainda eu acho, particularmente, com respeito a todas as outras. Mas eu queria que os outros também achassem. Eu falei, nossa, eu descobri o Allan Kardec, ele é fantástico, é uma doutrina maravilhosa. E eu percebi que os outros olhavam para mim e falavam, nossa, que besteira. Esse aí está ficando fanático. Já me falaram isso, não é verdade? E eu percebi o quê? Não que eu fosse melhor do que os outros, mas que o terreno ainda não estava preparado. Talvez se a pessoa viesse aqui, ela viesse de mau grado e seria pior para ela. Volto a falar, não estou falando que eu sou melhor do que a pessoa, mas essas pessoas que recebem o evangelho e não brotam o evangelho, são pessoas que ainda não estão preparadas para receber. Aquelas outras pessoas que na parábola, onde a semente cai num terreno com bastante pedregulho e que tem uma determinada quantia de terra, que chega a brotar, só que o sol vem e mata a planta, eu vejo como algumas pessoas do centro que eu frequentava, eu sei que aqui não, mas no centro que eu frequentava lá em Guarulhos, tinha pessoas que eram assim. Elas chegavam no centro espírita e achavam como eu achei a coisa melhor do mundo. E elas falam assim, nossa, eu não vou sair daqui. Não, eu vou vir aqui todo dia. Não, eu quero fazer trabalho. Eu quero fazer evangelização das crianças. Eu quero distribuir lanche lá no Carandiru. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Só que quando um dirigente fala, calma, não é desse jeito. Olha, faz de uma maneira diferente. Olha, a casa está acostumada a fazer isso. O que essa pessoa faz? Não volto mais nessa casa, não é verdade? Fica emburrada e vai embora. São aquelas pessoas que ela tem até uma vontade, mas ela não tem raiz ainda, para saber que uma casa tem regras, e que não é do jeito que a pessoa quer. É do jeito das regras da casa. Então são pessoas que têm muita empolgação, mas que se decepcionam rapidamente com as regras da casa e simplesmente se afastam da casa. Toda casa espírita acontece, não é verdade? Em seguida tem aqueles que são um terreno que tem um solo fértil. E daí são aquelas pessoas que elas vêm e elas se predispõem a fazer o serviço da casa. Uma que rende de 1 para 100, são aquelas pessoas que se entregam dentro da casa e elas fazem de tudo de acordo com as normas da casa. Ela pode até mudar para melhor, mas ela não se decepciona diante de alguns nãos. É aquela pessoa que vai viver exclusivamente, não só exclusivamente, vai se dedicar uma boa parte do tempo para a casa espírita, sem se esquecer da família, que é o principal. Porque aqui não acontece, mas lá em Guarulhos, onde eu frequento, tem muita gente que gosta de fazer a caridade dentro da casa espírita, mas na realidade ela está fugindo da casa dela. Vocês estão me olhando feio, eu falei alguma coisa assim que vocês não gostaram? São pessoas que elas vão até as ruas. Elas gostam de ajudar os pobres. Mas elas não conseguem conviver com o filho. Outras que rendem de 1 para 60 são aquelas pessoas que se dedicam à casa espírita, por exemplo. Eu estou falando casa espírita, pode ser igreja, uma instituição de caridade, qualquer coisa. Só que ela tem a limitação dela e ela sabe o quanto ela pode ir. Por isso que ela continua sempre. E que ela não se desanima. Porque ela sabe até onde ela ir. E aquela que 1 para 30, são aquelas pessoas que vêm à casa espírita uma vez por semana, talvez, ouvem a palestra, tomam um passe e tentam colocar em prática aquilo que foi dito na palestra, seguindo a doutrina espírita. Mas qual seria o resumo disso? Onde que eu quero chegar falando dessa parábola? É que Jesus já nos demonstra nessa parábola que as pessoas são diferentes umas das outras. Deu para perceber isso? Que existem pessoas e pessoas. E esse tema, viver com naturalidade, vai falar justamente isso. Que nós todos, nós temos talentos quando nós reencarnamos. E que cada um deve usar o seu talento de acordo com o que vivencia em cada ambiente. O que ele está querendo dizer? Que tem espírita, por exemplo, que é de um jeito fora da casa